Boa. Vamos falar aí, né, dos mercados nessa semana. Semana bem agitada, né, pessoal? O Ibovespa chegou ali, né, com a notícia da internação do Lula, chegou a passar os 130 mil pontos. Depois, com a recuperação, né, fechou a semana na casa dos 124 mil pontos. Então, assim, a gente teve uma variação aí, né, de 6 mil pontos no Ibovespa, praticamente 5% de alta, depois para fechar numa queda de 1,06%. O S&P 500 também numa queda de 0,64%, o IFIX com uma queda de 1,44%, o DI com uma queda de 1,51%. Então a gente vê muito essa linha, né, essa antecipação que a gente teve na semana, né, nesse trade de eleições, né, quem será? Será que o Lula vai voltar a ser candidato em 2026? Isso deu essa chacoalhada boa no mercado, né? Então a gente teve ali o Ibovespa para baixo, o IFIX para baixo, os juros para cima. Quem acabou caindo, na verdade, na semana foi o dólar, né? O dólar teve uma queda ali de 1,61%. Então, a gente teve muito esse movimento, né, dessas questões do noticiário, influenciando bastante essa semana. Lá fora, o S&P 500 com uma queda de 0,64%, o que é bem divergente aí, né, que teve uma movimentação muito grande nessa semana que passou, foram os juros futuros americanos, 5,92%, uma alta de 5,92%. Já tinha falado aqui, né, o mercado lá americano está fazendo novas máximas, ele está nas máximas, mas os juros americanos já teve aí uma alta relevante de 90 bips depois ali, né, do mês de outubro. Então, um ponto de divergência ali que a gente começa a observar nos mercados, juros americanos para cima, que tende, né, a ser ruim, né, porque o nossos juros aqui acaba tendo que acompanhar, o dólar tende a subir e os ativos ali, né, de risco, né, os ativos de precificação, bolsa americana, ouro, que seja até um pouco de criptomoedas, tendem a sofrer com essa alta de juros. Até agora nada disso acontecendo, então vamos ficar bem de olho, né, nesse ponto aí divergente na estrutura dos mercados. Agenda da semana para a gente ficar de olho, né, agenda internacional aí, né, a gente tem bastante dado importante internacional e até mesmo nacional aqui, né, de desdobramentos aqui no nosso dado nacional. A agenda americana, a gente tem o PMI dos Estados Unidos, na segunda-feira. Na terça-feira, a gente tem as vendas no varejo de produção industrial também dos Estados Unidos. Na quarta-feira, ali, a gente tem a grande decisão, né, a decisão do Fed, da taxa de juros. Então, vou mostrar aqui, né, como está precificado. Né? Praticamente, a gente não deve ter nenhuma surpresa, né? Um corte de 25 bips para a próxima semana. Né? Próxima semana, não, né? Agora, nessa semana, no dia 18. Dados de PIB dos Estados Unidos e os dados de emprego na quinta-feira e o PCI também ali na sexta-feira, então bastante dado ali para a gente ficar de olho. Já teve uma movimentação relevante, né, na matriz de juros americana, então para a gente olhar essa questão aí, né, de como que está a inflação, como que está a economia americana, né, a aceleração da economia americana, e essa linha do juro subindo, né, como que isso pode impactar. Aqui, né, no nosso Brasil, a gente vai ter a ata do Copom da terça-feira, então para a gente ficar bem de olho aí, né, a gente teve uma elevação de 1 ponto, né, percentual, né, 100 bips na nossa Selic, numa decisão unânime, e ainda assim, né, o mercado teve reações bem mistas ali, né, para a gente ficar de olho. Um ponto importante nessa ata do Copom para a gente ver realmente, né, o que que o colegiado ali está vendo, né, de mais preocupante nesse momento. Dados de investimento estrangeiro, relatório de inflação do Bacen, né, o relatório trimestral de inflação do Banco Central, né, essa perspectiva inflacionária aí que está puxando nossos juros, né, questão de dominância fiscal e tudo mais, e índice de confiança do consumidor da FGV também na sexta-feira, então é isso que a gente tem que ficar de olho. Expectativa do Copom, né, do mercado, muita movimentação aqui, né, na expectativa do Copom, né, a gente já falava ali que talvez podia chegar na casa dos 15, agora já está precificado ali, na semana passada, estava precificado chegar na casa dos 15,65 ao final de 2025, né? Agora a gente já está ali passando dos 16,15% essa expectativa ali em novembro de 2025.
O Itaú já também atualizou a taxa terminal desse ciclo de juros, né, de 13,5 para 15%. Então a gente fica bem de olho aí, né, nessas movimentações de juros, já veio e estressou bastante realmente. Probabilidade, né, das taxas de juros praticamente dado, né, 93,4% de chance de um corte de 25 bips, então a gente está ali na casa dos 4,55, 4,75, a gente ficar ali na casa de 4,25 a 4,50, praticamente, né, nenhuma movimentação de uma semana para outra, obviamente, né, a gente está chegando muito perto da decisão, então a gente não deve ter grandes movimentações, né? A gente já não vem tendo grandes movimentações nos últimos 15 dias e praticamente nenhuma surpresa aí para essa próxima reunião do Fed na quarta-feira. Agora, para a gente ficar de olho, realmente que movimentou muito é a matriz de taxa de juros dos Estados Unidos. Então, olha só, semana passada a gente já falava ali que em dezembro de 2025 a gente estaria numa faixa de 3,50 a 3,75. Agora já está falando ali numa casa de 3,75, 4, ou seja, 25 bips maior, né? Então, uma redução realmente nesse ritmo de corte de juros da economia americana. E também, acho que se a gente for olhar, movimentou muito a matriz, né? Obviamente, né? Quanto mais cedo você corta os juros, mais positivo tende a ser esse impacto para os mercados, né? Afinal, a taxa de desconto do valuation, ela está sendo antecipada ali numa taxa menor e vai te gerar mais valor. Agora a gente já começa realmente a ver ali praticamente esse próximo corte de juros e depois somente mais 2 cortes ali nesse período de 2 anos. Então isso também tem impacto sobre os nossos juros aqui, então fora essa questão da dominância fiscal, fora a questão política, né, o trade das eleições de 2026, a gente também já começa a olhar ali uma certa mais cautela nos cortes de juros da economia americana. Então, cenário macro é esse para essa semana, para a gente ficar bem atento aí, né? Então, pô, a gente vai ter Fed, a gente vai ter dado do PIB americano também saindo, muita coisa saindo aí nessa semana.